Você já sentiu aquele silêncio que não é distração, é estratégia? A mensagem visualizada e não respondida, a frieza calculada, a mudança súbita de comportamento, tudo isso acontece rápido demais para ser acaso. E o pior, quanto mais você tenta entender, mais a pessoa se afasta. Nesse vídeo você vai perceber algo que quase ninguém fala. Ser ignorado de propósito raramente é indiferença. Muitas vezes é controle emocional disfarçado. Se você já viveu isso, fica até o final, porque o que você vai ouvir pode virar a chave da forma como você se posiciona. Agora deixa eu te contar uma cena comum, mas brutalmente silenciosa. No começo havia troca, presença, interesse, nada exagerado, mas consistente. Até que, sem aviso, algo muda. A pessoa começa a demorar, responde seco, some em momentos específicos, geralmente quando percebe que você está mais envolvido. E aí nasce a dúvida corrosiva. Será que eu fiz algo errado? Essa pergunta não surge por acaso. Ela é o efeito colateral de um comportamento pensado para te desestabilizar emocionalmente. O que quase ninguém te explica é que ignorar alguém de propósito não é ausência de sentimento. É uma forma sofisticada de comunicação emocional. É o jogo entre aproximação e retirada, presença e vazio, atenção e escassez. E quem entende isso para de correr atrás de respostas e começa a enxergar o poder escondido por trás do silêncio. Se você quer entender por que alguém escolhe te ignorar, o que isso revela sobre o que essa pessoa sente e principalmente como isso te afeta sem você perceber, esse vídeo não é entretenimento. É leitura emocional avançada. Quando alguém te ignora de propósito, a primeira coisa que sua mente tenta fazer é aliviar a dor. Talvez esteja ocupado, talvez não seja pessoal, mas o corpo percebe antes da razão. Existe uma diferença gritante entre ausência genuína e silêncio calculado. No silêncio proposital, a pessoa sabe que você percebeu, sabe que aquilo mexe com você e mesmo assim mantém a distância. Isso não é falta de interesse automática. É uma mudança de posição emocional. Esse tipo de ignorar costuma surgir quando o vínculo começa a criar tensão interna. A pessoa sente algo, mas não quer se expor, não quer perder controle, ou não quer assumir a vulnerabilidade que o envolvimento exige. Então ela recua, só que não recua de vez. Ela deixa rastros, visualiza, aparece pontualmente, reage em momentos estratégicos, o suficiente para não te perder e o bastante para te manter em dúvida. A dúvida vira dependência emocional silenciosa. E aqui está o ponto que quase ninguém te conta. Quem ignora de propósito está tentando reorganizar o jogo. É como se dissesse, sem palavras: agora eu controlo o ritmo. O problema é que, quando você tenta recuperar a atenção, se explicar demais ou cobrar presença, você sem perceber valida esse jogo. E é exatamente nesse momento que o silêncio deixa de ser apenas ausência e vira uma ferramenta emocional poderosa. Entender isso muda completamente a forma como você reage e o que acontece depois. Existe uma ilusão confortável em acreditar que quem ignora está sempre no controle. Nem sempre. Muitas vezes, o silêncio nasce de um conflito interno intenso. A pessoa sente, mas não sabe lidar. Quer, mas teme. Se aproxima emocionalmente e, ao mesmo tempo, entra em modo de defesa. Ignorar vira uma tentativa desesperada de calar o próprio desejo, como se afastar você fosse a única forma de silenciar o que ela não consegue organizar por dentro. Repara que esse comportamento costuma aparecer quando a conexão aprofunda. Não é no começo raso, é quando surgem expectativas, quando o vínculo começa a pedir presença real. A pessoa some justamente depois de momentos de intimidade, troca sincera ou proximidade emocional. Isso não é coincidência. É o instante em que o medo de perder controle, de se expor ou de se apegar fala mais alto. O silêncio vira escudo, não contra você, mas contra o que ela sente. E aqui mora o paradoxo.
Quanto mais ela tenta se afastar emocionalmente, mais pensa em você. Ignorar exige esforço psicológico. É vigiar respostas, controlar impulsos, resistir ao contato. Ninguém ignora alguém que não importa. Ignora quem ativa algo perigoso demais para ser vivido. O problema é que, enquanto essa batalha interna acontece, você recebe só o efeito colateral: frieza, distância e confusão. Entender isso não é para te fazer esperar. É para parar de personalizar o silêncio e enxergar o que realmente está em jogo. Ser ignorado de propósito não dói porque a pessoa sumiu. Dói porque o silêncio ativa um mecanismo interno de alerta. A mente começa a revisar cada conversa, cada gesto, cada palavra dita, não para entender o outro, mas para tentar recuperar segurança emocional. É aí que o silêncio vira ruído constante. Você continua vivendo, mas uma parte da sua atenção fica presa naquela ausência, esperando um sinal mínimo que alivie a tensão. Esse tipo de comportamento cria um estado psicológico específico: hipervigilância emocional. Você passa a notar horários, padrões, mudanças sutis. Um oi fora de hora ganha peso demais. Uma resposta curta vira esperança. Não porque você quer depender, mas porque o cérebro odeia a incerteza afetiva. E quando alguém alterna presença e distância, o sistema emocional entra em modo de espera. É por isso que ignorar de propósito pode viciar mais do que a atenção constante. E aqui está o ponto mais perigoso. Quanto mais você tenta entender o silêncio, mais você se adapta a ele. Ajusta expectativas, diminui demandas, se cala para não incomodar. Sem perceber, você começa a se moldar ao vazio do outro. É nesse estágio que o problema deixa de ser o comportamento de quem ignora e passa a ser o quanto isso começa a te apagar emocionalmente. Reconhecer esse efeito é o primeiro passo para recuperar posição, antes que o silêncio vire identidade. Quando alguém te ignora de propósito, o impulso mais comum é tentar consertar o desconforto. Você chama, explica, pergunta se está tudo bem, manda algo leve para quebrar o gelo. Parece maturidade emocional, mas na prática isso costuma produzir o efeito oposto. Porque, nesse jogo silencioso, quem tenta aliviar a tensão primeiro costuma perder posição. Não por fraqueza, mas por desconhecer o mecanismo que está em ação. O erro não é demonstrar interesse, é demonstrar urgência emocional. Cada tentativa de contato feita a partir da ansiedade comunica algo sem palavras. Eu preciso dessa resposta para me sentir bem. E quando isso acontece, o silêncio do outro ganha valor. A ausência vira poder. A pessoa percebe que não precisa se mover, porque você já está se ajustando. É assim que o ignorar deixa de ser um comportamento e vira um comando invisível. Existe um momento em que insistir cansa. Não porque você desistiu da pessoa, mas porque algo em você desperta. E esse despertar não vem com discurso, cobrança ou explicação longa. Ele vem com postura emocional. Quando você para de reagir ao silêncio como se ele fosse uma emergência, algo muda imediatamente na dinâmica. O jogo só funciona enquanto o silêncio gera movimento do outro lado. Quando não gera mais, ele perde força. Reposicionar-se não é sumir por orgulho, nem devolver o gelo como vingança. É voltar a ocupar o próprio centro emocional. É responder quando há conteúdo, se afastar quando há vazio e parar de preencher lacunas que não são suas. Esse tipo de postura não faz barulho, mas comunica algo muito claro. Eu não negocio minha estabilidade emocional. E isso é profundamente desconcertante para quem usava o silêncio como forma de controle. O paradoxo é simples e desconfortável. Quando você deixa de correr atrás da resposta, a resposta tende a aparecer, ou a pessoa some de vez. E ambos os cenários são reveladores, porque quem só se mantém pelo seu esforço não é conexão, é desgaste. Esse é o ponto em que você para de tentar ser escolhido.
e passa a escolher a si mesmo. E a partir daqui, o silêncio já não manda mais em você. Ele apenas revela quem realmente sabe sustentar presença. Quando você para de reagir, para de implorar por clareza e volta a se posicionar com presença interna, o jogo muda automaticamente. Ou o outro cresce para te encontrar no mesmo nível, ou o silêncio se torna definitivo e libertador. Em ambos os casos, você sai do lugar mais perigoso de todos, o de esperar que alguém te devolva o valor que você sempre teve.